emoção que todos nós conhecemos bem. Seja por uma situação injusta, uma discussão acalorada ou até um momento de frustração no dia a dia. A raiva pode surgir e muitas vezes nos controlar. Mas será que existe uma maneira de lidar melhor com ela? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Lilian Félix e no vídeo de hoje vamos abordar estratégias para lidar com a raiva, baseadas em conceitos da terapia de aceitação e compromisso, a ACT. Antes de falar sobre como lidar com a raiva, é importante entender o que é a raiva e por que ela existe. A raiva é uma resposta emocional natural a uma ameaça percebida, uma injustiça ou uma frustração. Ela tem função evolutiva de nos proteger e nos alertar quando algo não está certo. Em pequenas doses, pode até nos motivar a buscar mudanças ou defender os nossos direitos. Mas quando ela é mal digerida, pode ser destrutiva, tanto para nós mesmos quanto para as pessoas ao nosso redor. Agora, a pergunta é: como lidar com a raiva de uma maneira saudável? Uma das abordagens mais poderosas vem da terapia da aceitação e compromisso, a ACT. Ao invés de tentar eliminar ou reprimir a raiva, a ACT nos ensina a aceitar essa emoção sem se deixar dominar por ela. Mas o que significa isso na prática? Vamos ver alguns passos. Reconheça e nomeie a raiva. Quando a raiva surge, ao invés de se culpar ou ignorar, simplesmente observe. Eu estou com raiva agora. Isso tira o peso da emoção e te ajuda a criar uma distância dela. Aceite a raiva sem lutar. Muitas vezes, quando tentamos lutar contra a raiva, acabamos amplificando. Na ACT, nós aprendemos a permitir que essa emoção exista, mesmo que seja desconfortável. Algo como: eu estou com raiva agora e está tudo bem, eu não preciso reagir imediatamente. Distancie-se dos pensamentos. A raiva é muitas vezes alimentada por pensamentos automáticos, como: isso não é justo, ele me desrespeitou. Mas será que esses pensamentos são verdades absolutas? Em vez de acreditar neles cegamente, observe-os como apenas pensamentos. Você pode pensar: eu estou tendo um pensamento de que fui desrespeitado, mas isso não define a realidade toda. A aceitação do desconforto físico. A raiva muitas vezes vem com tensão no corpo. Na ACT, você aprende a aceitar essas sensações sem tentar evitá-las. Sinta a tensão nos ombros, o calor no rosto e reconheça: essa sensação está aqui agora e eu posso lidar com ela. Além da aceitação, existem algumas estratégias práticas que você pode começar a usar hoje para gerenciar a raiva. A respiração profunda. Quando você sentir a raiva aumentando, pratique a respiração profunda. Inspire contando até 4, segure por 4 segundos e expire lentamente. Isso ajuda a irrigar o corpo. Tempo de limite emocional. Quando a raiva está no auge, sair da situação por alguns minutos pode evitar que você saia impulsivamente realizando coisas. Vá dar uma caminhada, respire fundo e volte quando estiver mais calmo. A comunicação assertiva. Quando nos sentimos com raiva, é fácil culpar ou atacar os outros, mas uma comunicação assertiva pode fazer toda a diferença. Em vez de dizer: você sempre faz isso, tente: eu me sinto frustrado quando isso acontece e gostaria de resolver isso de outra maneira. Atenção plena. A prática da atenção plena ajuda a observar a raiva sem agir impulsivamente. Ao focar no momento presente, você reduz o impacto dessa emoção.
Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre um dos aspectos mais importantes no manejo da raiva durante um conflito, que é a comunicação assertiva. Muitas vezes, quando nós estamos com raiva, é comum que a nossa comunicação se torne agressiva ou passiva. Uma comunicação agressiva pode levar a acusações e ataques, enquanto a comunicação passiva nos impede de expressar o que nós realmente sentimos, gerando ressentimento. Mas o que é essa tal comunicação assertiva? Ser assertivo significa expressar seus pensamentos, sentimentos e necessidades de forma clara e direta, mas ao mesmo tempo respeitosa, sem culpar ou atacar o outro. A assertividade está no meio termo entre a agressividade e a passividade. Use a técnica do eu em vez de você. Em vez de culpar a outra pessoa com frases como "você nunca me escuta" ou "você sempre faz isso", tente usar frases que comecem com eu. Dessa forma, você expressa os seus sentimentos e necessidades sem fazer acusações diretas que podem aumentar o conflito. Por exemplo, em vez de dizer "você nunca me ajuda com as tarefas", tente "eu me sinto sobrecarregado quando as tarefas se acumulam e preciso de mais ajuda". Esse tipo de linguagem diminui a defensividade da outra pessoa e abre espaço para um diálogo mais construtivo. Mantenha a calma e o tom de voz neutro. A raiva pode aumentar a tensão e muitas vezes isso se reflete no nosso tom de voz. Um dos pontos chaves da comunicação assertiva é manter um tom de voz calmo e controlado. Isso não significa reprimir a raiva, mas sim expressá-la de uma forma a não escalar a situação. Se você perceber que está levantando a voz, faça uma pausa, respire fundo e volte a falar em um tom mais tranquilo. Isso ajuda a manter uma conversa sem controlar muito a situação, mas evita que a outra pessoa se sinta atacada. Seja específico quanto ao problema. Quando estamos com raiva, às vezes generalizamos, exageramos, usamos palavras como sempre ou nunca. Isso pode fazer com que o outro se sinta injustamente acusado e dificultar a resolução do conflito. Em vez disso, seja claro e específico sobre o que você está incomodado. Por exemplo, em vez de dizer "você nunca me ouve", tente algo como "hoje, quando eu estava falando sobre o meu dia, senti que você não estava prestando atenção". Ao focar em uma situação específica, você aumenta a chance de ser compreendido e criar um espaço para a resolução. Escuta ativa. Ser assertivo não é apenas sobre falar de forma clara, mas também sobre escutar ativamente. A escuta ativa significa prestar atenção ao que a outra pessoa está falando, sem interrupção ou sem pensar na sua resposta enquanto você fala. Isso demonstra respeito e abertura para entender o ponto de vista da pessoa. Tente refletir o que uma pessoa disse para confirmar que você entendeu corretamente. Então, o que você está me dizendo é que você se sente desesperado quando eu interrompo você, está certo? Isso ajuda a diminuir a tensão e facilita uma comunicação mais aberta e produtiva. Proponha soluções. Por último, ao invés de focar somente no problema ou naquilo que te irrita, procure soluções proporcionais. A raiva pode nos prender ao que está errado, mas a comunicação assertiva envolve ir além disso e buscar maneiras de resolver o conflito de forma construtiva. Por exemplo, se você está irritado porque sente que não está recebendo ajuda o suficiente em casa, em vez de dizer "você nunca faz nada", você pode dizer "eu gostaria que dividíssemos as tarefas de uma forma mais justa. Podemos conversar sobre como fazer isso?".
Ser assertivo em momentos de raiva não é fácil, mas é uma habilidade que pode ser desenvolvida, aprendida com a prática. Quando conseguimos expressar os nossos sentimentos de forma clara e respeitosa, aumentamos muito a chance de resolver os conflitos de uma maneira saudável, sem deixar que a raiva controle as nossas emoções. Lembre-se, é possível sentir raiva e ao mesmo tempo agir de acordo com seus valores, como respeito e empatia. Conecte aos seus valores. Outro ponto muito importante da ACT é essa conexão com seus valores. Em momentos de raiva, pergunte-se: como eu gostaria de agir agora, levando em conta o que é mais importante para mim? Se os seus valores incluem respeito, empatia, paciência, busque agir de acordo com eles, mesmo diante da raiva. Essa prática te ajuda a escolher respostas mais construtivas e alinhadas com a pessoa que você quer ser. Então, na próxima vez que a raiva surgir, lembre-se, ela é uma emoção normal e até útil, mas não precisa te controlar. Ao aplicar a aceitação, a desfusão dos pensamentos, as técnicas de manejo, você pode transformar a raiva em uma oportunidade para crescer e agir de acordo com seus valores. A raiva não é um problema, é como você lida com ela que faz toda a diferença. Pratique, reflita e lembre-se, pequenas mudanças podem ter grandes impactos no seu bem-estar emocional. Gostou dessas dicas sobre como lidar com a raiva e melhorar a sua comunicação? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar dessas orientações dos nossos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!